pessoal? Estão estudando, estão se dedicando. A aula de hoje é o seguinte: nós vamos começar com números primos, vamos passar por divisores, múltiplos, MMC, MDC, tá? E aí depois a gente conclui essa apostila com expressões numéricas e logo nós estaremos na apostila 2. Então, se a aula está sendo útil, deixe logo seu like aí, deixe um comentário positivo e compartilhe essa aula. E é claro, se inscreva no canal, tá bom? Tamo junto, hein? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, primeira coisa, vamos entender o que é número primo. Números primos são aqueles números que possuem dois divisores. Eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Qualquer número que for divisível por 1 e por ele mesmo são chamados de números primos. Então não tem nada assim de espetacular não, né? Então vamos verificar aqui embaixo quais desses números são números primos. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, o número 15. Será que o 15 é primo? Sim ou não? Primeira coisa, vamos ver quais os números que dividem esse número 15. Os números que dividem o 15 são o 1, o 3, o 5 e o 15. Ele tem 1, 2, 3, 4 divisores, logo 15 não é um número primo. Número 3. Quais os números que dividem o número 3? O 1 e o 3. Logo, o número 3 é um número primo. Por quê? O que é um número primo? Tem dois divisores, o 1 e ele próprio. O 14. 14, deixa eu acertar aqui que essa chave ficou feinha, né? Deixa eu acertar esse negócio aqui. Peraí. Vamos buscar aqui. Caprichar um pouquinho mais. Ficou meio apertado aqui por isso. Ó, o 14, quais os números que dividem o 14? O 1, o 2, o 7 e o próprio 14. Então esse número 14 também não é primo. Número 31. Quais os números que dividem o 31? O 1 e, é claro, ele próprio. Então, o 31 é um número primo. Agora eu fiz aqui embaixo, está aqui embaixo na apostila de vocês. Deixa eu voltar para a apostila, peraí. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, olha só. Eu fiz uma tabela, montei uma tabela aqui com alguns números primos menores que 100. 2, 3, 5, 7, 11 e vai embora, tá? Um detalhe muito importante dessa tabela dos números primos é o seguinte, é uma sequência infinita, tá? Então, o único número par primo é o 2. E aí, vamos aqui dando sequência. Na apostila está assim, ó, decomposição de um número em fatores primos, divisão sucessiva. O que é isso? Decomposição de um número em fatores primos. É pegar um número e escrever ele em multiplicação, em fatores, em multiplicação, onde todos esses números são primos. Ó, pegou aqui um exemplo, ó, o 200. Se eu pegar aqui os números primos, tenho 2. Vou puxar a tabela aqui para a gente poder ver se a gente consegue os dois juntos. Vamos ver aqui, ó, tá certo. Ó, 200 dá para dividir por 2. Então, 200 divide por 2 dá 100. Dá para dividir por 2? 100 divide por 2, 50. Dá para dividir por 2? 50 por 2 dá 25. 25 não dá para dividir por 2. Também não dá por 3. Aí vai dar por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, esse 200 aqui, ó, esse número 200, como é que eu posso escrever esse número 200? Eu posso escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Tá aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Se você reparar aqui, ó, todos esses números, todos esses números aqui são números primos. Então, o que eu fiz? Decompôs o número 200 em fatores primos, em números primos. Ou posso escrever o seguinte, em forma de potência. Eu tenho 1, 2, 3, número 2. 2 elevado a 3 vezes 5 vezes 5, 5 elevado a 2. Vamos pegar aqui um exemplo, a gente fazer um exemplo à parte, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu acertar aqui direitinho. 576. Como é que eu escrevo, como é que eu decomponho esses 576? Vamos lá. Primeira coisa, vamos separar aqui os números primos para a gente poder usar. Ó. Primeiro o 2, depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7. Lembrando do seguinte, o 9 não é primo não, hein, tá? O 11, o 13, o 17, o 19,
Opa, peraí que o 19 está muito feio. Deixa eu apagar esse 19 porque ele é muito feio. Agora sim, melhorou. 19. Aí o 23. E assim, o 29 e assim por diante. Não vou fazer todos não, né? Nem precisa. Beleza, agora que eu coloquei os primos aí, eu vou pegar o número 576 e vou fazer uma divisão sucessiva por todos esses primos. Então eu pego 576, dou um tracinho aqui do lado, ó, não ficou muito retinho, mas dá para quebrar o galho. Pego 576 e saio dividindo pelos primos. Então eu vou dividir por 2 primeiro. Vai dar 200, 2 vezes 8, 16, 288. 16 vai 1, 17, isso aí. É par, dá para dividir por 2 de novo. Então eu vou dividir por 2. Vai dar 1, vai dar 4, vai dar 4. 144 é par, dá por 2 de novo. Vai ser 72. É par, também dá por 2 de novo. Vai dar 36. Por 2 vai dar de novo 18. Você vai dividindo até onde não der mais, ó. Por 2 dá 9. Por, por 9 não dá por 2 agora. Qual o próximo primo? O próximo primo é o 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Quando deu 1, acabou, né? Então, o 576, ele decomposto em fatores primos, ou seja, onde todos os números que irão aparecer são primos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serão 6 ao todo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 e 2, 3. Vezes 3, vezes 3. Repara bem, ó. Todos os fatores são números primos, são 2 ou 3. Então, 576 decomposto em número primo é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Eu posso escrever isso aqui em forma de fração, desculpa, de potência. O 576, né? De uma maneira mais abreviada, mais elegante, né? Eu tenho 6 número 2, então vai ser 2 elevado a 6, que multiplica. Tem 2 número 3, vai ser 3 elevado a 2. Então, 576 decomposto em números primos é 2 elevado a 6 vezes, deixa eu puxar esses vezes aqui mais bonitinho, 3 elevado a 2. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Vamos continuar na apostila, hein? Agora sim, agora é sua vez. Eu vou aqui na apostila uma atividade para você fazer. Faça ela com calma, dá uma paradinha no vídeo, vai lá, faz com calma, resolve, pega uma folhinha e resolve. Posta a solução lá nos comentários desse vídeo, eu confiro para você, ok? Então vai lá, mete bronca aí, daqui a pouco a gente começa mais uma etapa da apostila. E aí, conseguiu lá? Então deixou o comentário? Aí, deixa o comentário e vamos continuar nossa apostila porque nós temos muita coisa para ver ainda. Nosso próximo passo é o seguinte: múltiplos e divisores. Vamos definir o que é múltiplo, vamos definir o que é divisores. É bem tranquilo, mas é importante que você mantenha uma boa atenção nisso, porque daqui para frente nós vamos falar várias vezes de múltiplos e divisores. Então vamos lá. Múltiplos. Os múltiplos de um número natural são obtidos quando esse número é multiplicado pelos números naturais. Então olha só, quais são os múltiplos de 5? Se eu pegar os números naturais, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Então, ó, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, ó, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. Ou seja, o múltiplo de um número é você pegar esse número e multiplicar pelos naturais. Na verdade, vai dar o quê? 0, 5, 10, 15. Vai variar de 5 em 5. Quais são os múltiplos de 12? 0, 12, 24, 36, 48. Ou seja, vai variando de 12 em 12. Claro que é uma sequência infinita, né? O primeiro múltiplo sempre é um nulo, é o zero. E o último múltiplo não existe porque é uma sequência
infinita. Tá? Aí tem uma observação aqui, ó, repare que os múltiplos de um número natural não nulo é uma sequência infinita. Um número natural é um múltiplo de outro, não nulo, quando ele é divisível por esse número. Um detalhe importante aqui é o seguinte, todos os múltiplos são divisíveis por esse valor. Ó. O 5 é divisível por 5, o 10 é por 5. O 12 também, os múltiplos deles são divisíveis por esse número. Agora, divisores. Ó. O número natural diferente de zero é divisor de outro número natural quando a divisão do primeiro pelo segundo for uma divisão exata. Ou seja, um número é divisível por outro quando a divisão for exata. Quais são os divisores do 10? Quais são os números que dividem o 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. Ou seja, é uma sequência finita agora. Nós temos uma quantidade exata de números. Quais números divide o 36? 1, 2, 3, 4, 6. Se dividir por qualquer número desses, até o 36, o resto dessa divisão sempre vai ser zero. Agora, cuidado pelo seguinte, que vocês estão sendo preparados, vocês estão sendo orientados para a prova do Instituto Federal. Uma prova do Instituto Federal, a pergunta é perigosa. Isso quando nós estivermos um pouquinho mais assim avançado no nossos estudos, eu vou chamar muita atenção sobre isso. Vamos pegar com um exemplo aqui, ó. Se fosse perguntado quantos e quais os divisores do número 10, seria 4 números sendo 1, 2, o 5 e o 10? Como nós vimos aqui, ó. Ó, se fosse perguntado quantos e quais são os números divisores de 10, seriam 4 números, 1, 2, 5 e 10? Muito cuidado. Ele fala o seguinte, ó, se fosse perguntado quantos e quais números, quantos e quais são os divisores naturais, aí seria verdade. Como ele não colocou naturais, pode ser positivo e pode ser negativo. Então nós teríamos mais ou menos um positivo e um negativo, o 2 positivo e o 2 negativo, o 5 positivo e negativo e o 10 positivo e negativo. Então nós teríamos o quê? Total de 8 divisores, não 4 divisores. E os divisores seriam esses números aqui, ó. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 e o mais ou menos 10. Então tome muito cuidado, gente, com as afirmações daqui para frente. Tem que amadurecer. Vamos lá. E amadurece como? Primeiro ouvindo as explicações, exercitando. Matemática é por aí. Vamos ver o que tem aqui agora. Ó. Tem aqui no 6, agora vai que é sua, né? Deixe sua resposta nos comentários desse vídeo. Então dá uma paradinha no vídeo, responda as duas perguntas, deixa lá no comentário e depois eu faço correção para vocês. Determine os 10 primeiros múltiplos do 7, vai lá, coloca. E depois a letra B, determine os divisores. Quais são os divisores de 50? Quais os números que dividem 50? Então dá uma parada no vídeo, coloca lá nos comentários, depois a gente faz a correção. Beleza? Agora sim. Agora que fica mais interessante, fica um pouco mais interessante esse conteúdo. Fique atento. Determinando a quantidade e identificando os divisores. Como é que é? Ó, determinando a quantidade, quantos são os divisores e identificando os divisores. Então, é a quantidade, quantos são e quais são eles. Pare e pensa, quantos são os divisores de um número e quais são eles? Como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos aprender. Está aqui um exemplo, ó, o 180. Quais são os divisores de 180? Se você for fazer de cabeça, você ficaria o 1, o 2, o 3. Aí você faria o 3, 6, 9 e vai embora. O risco de você esquecer um ou mais número é muito grande. Então, de cabeça, não é aconselhável você fazer um número dessa forma. Existe algum método, alguma maneira que eu possa fazer isso? Sim, claro que existe. E essa maneira é o seguinte, é decompor esse valor, esse número, nos fatores primos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O 180. Eu estou decompondo em fatores primos. Ó. Divide por 2 dá 90, divide por 2 dá 45. 45 não dá por 2 que é primo, não, desculpa, é ímpar. Dá por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, a primeira coisa, para me determinar a quantidade, quais são, o que eu faço? Eu decomponho esse número em fatores primos. Tá aqui, ó. Tem 1, 2, 2 elevado a 2. Tem 2, 3, 3 elevado a 2. E tem 1, 5 só. Então, é 1 elevado a 5. A quantidade, sabe o que eu faço para determinar a quantidade? É simples. Eu pego aqui ó, o expoente e somo 1. Ó, 2 mais 1, 2 mais 1, aqui é 1 só, 1 mais 1. Aí eu tenho 2 mais 1 dá 3, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 mais 2.
só multiplicar eles, ó. 3 vezes 3 dá 9, 2 vezes 9, 18. Ou seja, o 180 tem 18 números que dividem o 180. Tá vendo como seria difícil você fazer de cabeça? Caramba, vou ter que achar 18 números que dividem o 180. Vai dar um pouco de trabalho se você fizer de cabeça. Existe alguma maneira que eu consiga fazer isso de maneira prática? Sim, existe. Mas não confunda, ó. Determinar a quantidade, o que eu faço? Fatoro, igual eu fiz aqui, ó. Decomponho, desculpa, em números primos. Pego, escrevo em forma de expoente. Somo sempre 1 ao expoente, depois eu multiplico. Aqui embaixo agora, ó. Determinando quais são. Aqui eu determinei a quantidade. Quantos são? São 18 divisores. Fechou. Agora, quais são? Mesma coisa, ó. Decompus os 180 em fatores primos e está aqui. Agora, um detalhe importante é o seguinte. Você coloca o número 1 aqui em cima e sai multiplicando esses valores pelos valores aqui do lado. Ó. 2 vezes 1 dá 2. Ó, 2 vezes 1 você já fez, deu 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. Quando eu repetir, você não precisa colocar. Agora 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Aí 3 vezes 1, já tem aqui, então não precisa. 3 vezes, esse 3 aqui de baixo, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, ou 3 vezes 4, 12, já tem. Agora aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. E o 5 sai multiplicando todo mundo. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18 dá 90. E 5 vezes 36 dá 180. Vamos contar? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, conforme nós vimos aqui em cima. Ó, 18 divisores. São 18 divisores que dividem o 180. E quais são? São esses aqui, ó, que vocês viram agora. 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei em ordem agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12. 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90 e 180. Totalizando 18 divisores. Então, recapitulando, como é que eu determino a quantidade e quais são? A quantidade, decomponho em fatores primos, ó, vou voltar aqui em cima, decomponho em fatores primos, escreve esses fatores primos em forma de potência, pega o expoente da potência, soma 1, a unidade, e multiplica. Você vai achar sempre isso? Sempre. Pode ir direto. Quais são? Decompõe o valor em fatores primos e aí você multiplica todos esses valores, coloca um aqui em cima, multiplica todos eles sem repetir o número, né? Porque não faz sentido repetir. Tá? Isso aí, pessoal, também é questão só de exercitar. Façam isso e aprendam. Não deixe passar isso não, porque os institutos federais, vira e volta, eles cobram questão dessa natureza. Então vamos pegar aqui e ver se tem algum exemplo para a gente fazer. Ó. Tem aqui, ó. Vamos junto. Dê uma parada no vídeo. Responda o exercício abaixo. Olha só a pergunta. Quantos e quais são os divisores de 84? Para o vídeo. Dá uma olhadinha na anterior. Para o vídeo. E vai lá e faz. E daqui a pouco a gente volta e confere. Beleza? Tô aguardando, hein? E aí, conseguiu? Conta pra mim. Não é tão difícil não. Um pouquinho trabalhoso, mas não é tão difícil não. Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos tentar fazer agora. Ó. Quantos e quais são os divisores naturais de 84? Olha o que ele está querendo. Quantos, a quantidade, e quais são eles? Então a quantidade eu faço o seguinte, eu vou pegar o 84 e vou fazer o seguinte, vou fatorar. O que é fatorar mesmo? Fatorar, ou seja, escrever em forma onde todos os fatores sejam primos. Então, vou escrever o número primo aqui na frente só para a gente acostumar. Ó. Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e assim por diante. Então, ó, 84 é par, então dá para dividir por 2. Vou ver quais são os fatores primos. Ó. Dá 42. Dividido por 2 vai dar 21. Normalmente, ó, não estou fazendo nada de extraordinário. Dividindo, fazendo divisão sucessiva. 21 é primo, dá por 3, não dá por 2.
21 por 3 dá 7. E o 7 é primo, então só pode ser por ele mesmo. Olha o que eu tenho então, 84, vamos escrever daqui, ó. Eu estou querendo determinar a quantidade. E como é que eu faço para determinar a quantidade? Eu escrevo em forma de potência, isso aí. Somo 1, depois multiplico. Vamos lá, ó. 2 elevado a 2. Eu tenho 2 número 2. Vezes, vou botar um pontinho agora, hein? 3 elevado a 1. Esse pontinho quer dizer vezes, hein? Vezes 7 elevado a 1. O que eu faço mesmo? Eu pego aqui, ó, esses expoentes, vou dar um círculozinho em volta deles, ó. Somo 1 e multiplico. Vamos lá, deixa eu puxar de novo minha canetinha vermelha. Aí 2 mais 1 dá 3. Vezes 1 mais 1 dá 2. Vezes 1 mais 1 dá 2. Repetindo, ó, eu pego o expoente, somo 1. 2 mais 1 dá 3. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 6 vai dar 12. Então, eu já sei que o número 84 tem 12 divisores. Divisores. Aí você poderia falar, quais são? Eu poderia tentar até de cabeça. O 1, o 2, o 3, o 4. Mas se o número for muito grande, eu vou acabar me perdendo. Então, eu tenho que criar uma maneira prática de fazer isso. Vou pegar aqui, eu vou aproveitar esse mesmo espaço, só que eu vou fazer de verde para destacar, tá bom? Ó. Ó. Primeira coisa, eu coloco 1 aqui, ó. E todo número é divisível por 1. E eu multiplico, ó. 2 vezes 1, 2. Agora esse 2 de baixo. 2 vezes 1 é 2, eu já tenho. Então 2 vezes 2 dá 4. Agora eu pego o 3, ó. 3 vezes 1 dá 3. Tem que multiplicar todo mundo, ó. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 4, 12. Agora eu pego 7 e multiplico todo mundo. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 6, 42. E 7 vezes 2, opa, 42. 7 vezes 12 vai dar 84. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha lá, bateu, tá vendo? Aí eu posso escrever como agora? Pegar a canetinha vermelha de novo. Os divisores de 84, eu vou falar 180, ó, de 84 é igual. Vamos tentar botar em ordem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 21, 28, 42 e 84. Vamos ver se a gente não esquecemos de nenhum, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moleza, né? Tranquilo. Então, para e fixa. Determinar a quantidade. Quantos são? Eu decomponho em fatores primos, fatoro, né? Escrevo em forma de fração, de potência, pego os expoentes, somo 1 e multiplico. Aí eu tenho a quantidade. Quais são? Aí eu só fazer essa multiplicação aqui sucessiva e você vai achar quais são. Para qualquer número. Beleza? Vamos voltar para a nossa apostila. Agora, pessoal, mais uma atividade para vocês fazerem. Tá aqui, ó. Determine quantos e quais são os divisores do número 220. Da mesma forma, ela faz com calma, pega um papel, faz com calma, deixa lá nos comentários que depois a gente corrige. Beleza? Combinado? Vamos continuar nossa apostila. Aqui nós temos o seguinte, o critério de divisibilidade. Muitas vezes os professores nem falam isso muito em sala porque de tanto nós exercitarmos, acaba se gravando alguma coisa desse tipo. Então eu também não vou cobrar tudo isso aí, não vem ao caso. A gente só vai chamar atenção para essa tabela que eu criei aqui, ó. O número, quando o número será divisível? Ó, divisível por 2. Qualquer número par é divisível por 2. Por 3.
quando o algarismo é divisível por 3. Quando você somar os valores, os algarismos desse número e for divisível por 3. Como assim? A gente faz algum exemplo para você ficar mais claro para você. Por 4. Quando o número terminar em 00 ou a soma dos dois últimos algarismos for divisível por 4. Ó, eu tenho um número. Se os dois últimos números for 0, ele é divisível por 4. Ou se os dois últimos números forem divisíveis por 4, ele também será. Aqui o 5, quando termina 0 e 5. 6, quando o número será divisível por 6, quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, quando ele for par, que é divisível por 2, e também a soma dele for divisível por 3. 6, o número é divisível... Não, 6 não, 9, desculpa. Quando a soma dos seus algarismos forem divisível por 9. E por 10 quando terminar em 0. Mas aqui está faltando 7. Quando for 7, divide por 7, lá faz uma continha que fica mais fácil, tá bom? O critério de divisibilidade por 7 é um pouquinho mais chato. Então, mas professor, eu não entendi direito o que você quis dizer nessa tabela, não. Vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente poder tentar clarear um pouquinho isso aí? Ó, vamos junto, tá aqui, ó. Dê uma parada no vídeo e responda o exercício abaixo. Logo depois, faremos a correção. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar essa tabela aqui. Vamos lá para o nosso caderno digital. Vamos dar uma passada em alguns exemplos disso aqui para poder, nem digo fixar, mas para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Vamos lá para o caderno digital, então. Eu passei a tabela aqui, ó. E aí, não é o seguinte. Eu puxar a canetinha minha vermelha para poder ficar legal. É o seguinte. O número é divisível por 2 quando ele é par. Então é fácil, né? Qualquer número par é divisível por 2. Não importa. Quando a soma por 3. Quando um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos do número for divisível por 3. Digamos assim, ó, o exemplo. O número 33 é divisível por 3? Sim, por quê? É só você somar. Ó. 3 mais 3 é igual a 6. 6 é divisível por 3? Então, o 33 também é. Será? O 127 é divisível por 3? Soma. Ó. 7 mais 2 dá 9, mais 1 dá 10. A soma dá 10. 10 é divisível por 3? Não. Então, 127 também não é. Se eu tiver assim, o número 111.111. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A soma de todos os algarismos dá 6. O 6 é divisível por 3? É. Então, esse número 111.111 também é. Então, divisível por 3. Soma todos os algarismos. Se for divisível por 3, o resultado, o número também é. Vamos ver por 4. Critério de divisibilidade por 4. Quando o número termina em 00, ou se os dois últimos algarismos da direita forem um número divisível por 4. Sei lá, o número, vamos dizer assim, ó, 2000. 2000 é divisível por 4? Sim, por quê? Termina em 20. Se eu tiver assim, 1400 é divisível por 4? É, porque termina em 20. Está aqui, ó. Se terminar em 2 zeros, ou se os dois últimos algarismos for divisível por 4. Sei lá, vamos dizer, 1324. Quem são os dois últimos algarismos da direita? O 24. 24 é divisível por 4? Sim, é. Então, 1324 também é divisível por 4. O 910 é divisível por 4? 910. Termina, os dois últimos algarismos são 10. É 1 e o 0, é o 10. 10 é divisível por 4? Não. Então, 910 também não é. Divisível por 5. Facinho, né? Se terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Então, 15, sei lá, 20. O último número, se for 0 ou 5, é divisível por 5. Por 6. O número é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e por 3. Então, se o número é divisível por 2 e por 3, ele também é por 6. Então, não tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Um exemplo, sei lá, 1346. Vamos ver. 6, 4, 10, 13, 14. A soma deu 14.
14 é divisível por 3? Não. Então esse número também não é por 6. Porque o número para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui agora, digamos, vamos ver o número 180. O número 180 é divisível por 6? Vamos ver, ele é divisível por 2? É, porque é par. 1 mais 8 mais 0 dá 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 180 é divisível por 2, é divisível por 3. Logo, ele também é divisível por 6. Por 9 é o mesmo critério do 3. Você soma todos os algarismos. Se for divisível por 9, esse número também é por 9. Sei lá, o 188 é divisível por 9? Vamos ver, 8 e 8, 16, mais 1, 17. Se eu somar todo mundo, né? Ó, 8 mais 8 é 16, mais 1, 17. 17 não é por 9, então ele não é. Se eu pegar assim, outro número aqui agora, 936. 9 mais 3 mais 6 dá 18. 18 é divisível por 9? É. Então 936 também é por 9. E por 10 também é bem facinho, por quê? Terminou em 0 é divisível por 10. Então isso é bom vocês exercitarem, porque isso adianta os cálculos. E prova para o Instituto Federal, sinceramente, às vezes o tempo é primordial. Então, como nós estamos iniciando nossos estudos, pratique, exercite bastante. Vamos voltar para a nossa apostila. Voltando para a apostila, nós temos aqui um exercíciozinho para vocês fazerem, né? Dê uma parada no vídeo, responda o exercício abaixo. Logo depois faremos a correção. Então, faz isso. Dá uma paradinha agora no vídeo. Pega uma folhinha, responde A, B e C. Daqui a pouquinho eu volto com vocês para corrigir. E aí, como é que foi? Conseguiram? Não tão difícil não, né? É questão de exercitar. Vamos lá, a letra A diz o seguinte. 45 é divisível por 2? Não. Por que não? Vamos olhar lá em cima, ó. Só quando for número par e 45 é ímpar, então ele não é por 2. É por 3? Quando o número é divisível por 3? Quando eu somo seus algarismos e a soma dessa soma for divisível por 3. 45, 4 mais 5 dá 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 45 também é. Ele não é por 2, mas é por 3. 111 é divisível por 3? Quando um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. 111 é 1 mais 1 mais 1 dá 3. 3 é divisível por 3? Sim. Então também o 111 com certeza também é. 1234 é divisível por 4? Vamos dar uma olhada, porque esse aqui complica mais um pouquinho. Ó. Quando um número terminar em 00, que não é esse caso, 1234, ou se os dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. O 34 é divisível por 4? Não, né? Então, o 1234 também não é divisível por 4. Ou seja, se eu pegar 1234 e dividir por 4, a divisão não será exata. Beleza? Vamos voltar para a apostila.